Eu me pergunto, como conversar com os brasileiros para confiar num sistema jurídico de polícia e de segurança pública quando só tem, na trajetória política do ministro e na conivência do governo, tantas inconstitucionalidades que afrontam principalmente até com os direitos humanos? Naturalmente, se o senhor fosse um poeta, um músico, as suas palavras seriam como música, dado a leveza com que Vossa Excelência conduz. Mas o senhor tem 17 anos de serviço prestado ao Supremo Tribunal Federal. E o senhor, por essa atuação, sempre fez um garantismo seletivo nas decisões que fragilizaram o combate, principalmente à corrupção. Dos seus 17 anos, sua trajetória foi marcada por decisões, volto a dizer, sempre fundamentadas no garantismo político, frequentemente beneficiaram poderosos e fragilizou o sistema de responsabilização no Brasil. Suas atuações, entre as mais polêmicas, teve-se a percepção de uma leitura da Constituição, em nome da proteção de direitos individuais, muitas vezes seletiva e conveniente para os interesses da elite política. O episódio, os mais marcantes, eu estava no plenário do Senado Federal em 2016, quando o senhor claramente fez uma interpretação pessoal da Constituição e permitiu aquele desdobramento no julgamento da presidente Dilma, mantendo os seus direitos políticos. Com certeza foi feito para blindar Dilma e garantir sua reinserção na política brasileira. A outra, naturalmente, passagem que marcou-se na vida do senhor da Corte foi na Operação Lava Jato, onde os defensores da tese de que as condenações só poderiam ocorrer após trânsito julgado, votando contra a prisão em segunda instância, medida que durante os anos permitiu que figuras condenadas de corrupção permanecessem livres. Em nome de uma defesa radical da presunção de inocência, contribuiu para o esvaziamento de pouco instrumento eficaz de combate à impunidade no Brasil. Isso segue com oposição à condução coercitiva dos investigados, como no caso de Lula, e sua resistência ao uso de delações premiadas como prova principal em ações penais, que reforça o diagnóstico do que o senhor, no Supremo, atuou muitas vezes mais como um agente político do que como um guardião imparcial da Constituição. Inclusive, se o ministro Alexandre de Moraes seguisse a sua interpretação da Constituição, naturalmente o julgamento de Jair Bolsonaro não seria nos trâmites, porque é do outro lado dessa interpretação. O outro episódio muito triste e lamentável da sua atuação no STF foi a inocência, a negativa de extradição ao César Batista. E seguindo nessa mesma linha, o senhor, nos últimos anos na atuação do STF, o senhor trabalhou para o encerramento das investigações contra, por exemplo, Renan Calheiros. O senhor trabalhou para encerrar inquéritos sem julgamento do mérito, sobretudo nos casos que envolviam um grande esquema de corrupção, e premiou a ineficiência institucional a perpetuar o sentimento da impunidade. Portanto, senhor ministro, o senhor assume o Ministério da Justiça sucedendo Flávio Dino. Flávio Dino é esse que diz que perdeu as imagens do dia 8 de janeiro internas do Ministério da Justiça. Isso é um fato muito grave, que naturalmente isso mancha a história do Ministério, porque entre esses fatos nós temos testemunhos de pessoas comuns que garantem que o Flávio Dino estava no Ministério desde o amanhecer do dia e pessoas que dão depoimentos públicos que trabalhou nessa fuga do Lula para o estado de São Paulo. Tudo isso constrói essa narrativa de proteção e acobertamento do sistema que se pôs sobre a nossa Constituição. A última grande marcha desse governo, e aí, naturalmente, o Ministério não é envolvido, mas é parte porque eles são de governo, que foi, na mesma linha do César Batista, do seu voto César Batista, foi esse asilo a essa primeira-dama peruana, uma das mais infelizes decisões da diplomacia brasileira, inclusive já pedi ao ministro Mauro Vieira que pudesse declinar do cargo, porque isso mancha a história do Itamaraty. Dizer que a senhora foi acatada aqui como asilo por questão humanitária de saúde, caberia me perguntar, e as pessoas presas do 8 de janeiro também, que estão com problemas de saúde, de doença, de família, que não têm essa mesma consideração. Para finalizar, então, o senhor diz que sempre respeita a liberdade de expressão, mas isso não é a máxima do governo, o senhor fala por ela, e o senhor finaliza com uma frase, que eu vou finalizar aqui, que não podemos inovar além da Constituição. As interpretações que o senhor fez como ministro do Supremo, agora como ministro da Justiça, na verdade, é um afronto à nossa Constituição. Eu me pergunto, como conversar com os brasileiros para confiar num sistema jurídico de polícia e de segurança pública quando só tem, na trajetória política do ministro e na conivência do governo, tantas inconstitucionalidades que afrontam principalmente até com os direitos humanos?